Eu trouxe aqui talvez as três principais resoluções legais que influem na ideia ou na normatização do comportamento da coisa pública e dos atores que estão envolvidos com a coisa pública em ano eleitoral. Né? É uma resolução, resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2002, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 e uma Lei 9.504 de 1997. Estabelece fundamentalmente as normas para as eleições e para a disputa eleitoral. Não dá para a gente falar de gestão da coisa pública se a gente não falar dessa disputa, né? do ano eleitoral. Então eu trouxe essas regras para a gente ver um pouco como é que o Estado, vou diminuir um pouco, eu vou adotar um termo, uma diferenciação aqui entre Estado e governo, porque eu vou adotar essa diferenciação um pouco ali para frente. Então, essas leis, na verdade, elas vão contar para a gente, elas vão determinar como que os atores do aparelho do Estado, da máquina pública, da administração pública se comportam em ano eleitoral. Então, eu trouxe as proibições. É curioso esse proíbe-se em cima, né? Mas enquanto eu montava essas reflexões para discutir aqui com vocês, eu me lembrava de um livro de um advogado etnocientista do Visconde do Uruguai, que foi nosso senador durante o Império, responsável pelo movimento do regresso, enfim. E eu costumo dizer que ele foi responsável pela primeira grande reforma do Estado brasileiro. Um livro dele, Ensaio sobre o Direito Administrativo, que é um livro de 1862, se não me engano, ele faz uma comparação entre o direito francês, o direito estadunidense e o direito brasileiro. E ele chama a atenção muito forte para uma característica do nosso direito, né, do direito brasileiro, que é exemplo do direito francês. Ele costuma dizer o que a gente não pode fazer. Se a gente chega nos direitos de fundo saxão, a gente percebe que o direito deles é um direito positivo, né? É a ideia do que nós podemos fazer. E tudo pode-se fazer isso, até que se prove o excesso. No Brasil, a gente tem o costume de que o nosso regramento jurídico ele tenta esgotar a possibilidade do excesso. Então, ele vai falar assim: olha, indivíduo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, porque a gente fica. E daí vem a nossa necessidade de criar códigos sobre códigos, porque o excesso a gente fica tentando prever de onde ele vem, e para cada excesso possível a gente cria um regramento. Então eu começo essa parte do regramento jurídico com esse proíbe-se. Então, proíbe-se a elevação de gasto para o pessoal 3 meses antes das eleições. Proíbe-se o recebimento de transferência voluntária para obter garantia direta ou indireta e contratar operações de crédito. Então, os entes da federação não podem fazer nenhuma operação de crédito a partir do primeiro quadritrimestre do último ano de mandato, ou seja, durante o último ano todo, né, a partir dos primeiros 4 meses, os governos não podem fazer nenhum tipo de operação creditícia visando nada, investimento, custeio, nenhum outro tipo de gasto. É proibido contrair obrigações de despesa nos 2 últimos quadritrimestres. Então, durante 8 meses, não se pode contrair despesas que não possam ser pagas até o final desse mandato ou que não estejam previstas no custeio do ano seguinte. Ou seja, no administrative case, né, cotidiano da gestão pública, a gente diz, se você fez uma previsão de gasto, se ela já não estiver empenhada para o próximo ano, você não pode executar, né, o orçamento. Então ela tem que ter a previsão orçamentária dela para o início do ano seguinte, já com o novo governo, para que ela possa ser consolidada, senão essa dívida não pode, senão o planejamento dessa dívida não pode ser feito. E aí, chamando a atenção por fato dos custos políticos que o ano eleitoral gera, e esses custos políticos eles impactam em toda a administração pública, eles impactam a ideia de gestão pública de maneira profunda. Eu trouxe algumas características do nosso sistema, e do nosso sistema político e da nossa cultura política brasileira, né? De maneira bastante grosseira, nós somos um país multipartidarista, né? Nós temos 35 partidos políticos no Brasil, 27 dos quais são nacionais. E uma lista de outros 20 pedindo licença para poder funcionar. São muitos partidos. Municípios são entes da federação. Então, o que significa isso? Que a federação pode fazer programas sociais, políticas públicas diretamente nos municípios. Vou pegar um exemplo que a gente vê todo dia na rua, o SAMU, né? O Serviço de
de remoção, de ambulância, de remoção, que está pelas ruas, é um programa federal. Ele está distribuído nos municípios. Okay? A hipertrofia do executivo. Nós temos talvez o presidente mais forte do mundo, do ponto de vista do que ele pode fazer na gestão pública, na gestão cotidiana da coisa pública. Esse presidente, ele legisla, ele executa, né? Ele tem o poder da medida provisória, que tranca a pauta do Congresso. Olha que loucura. O presidente solta uma medida provisória, vai para o Congresso. Se o Congresso não vota em 3 meses aquela medida provisória, tranca a pauta. O Congresso não vota mais nada enquanto aquela medida provisória não for votada. Então esse é o poder legislativo do presidente brasileiro, né? Além do fato de ele poder vetar. Então, vocês podem argumentar, mas o presidente vota, o Congresso tem o poder de ir lá e sancionar, de fato. Eu nunca vi nesses últimos 25 anos. Eu posso estar bastante equivocado, mas não me lembro do presidente ter vetado alguma coisa, ter voltado para o Congresso, porque daí a maioria do Congresso já qualifica, já é um processo de deliberação política bastante mais complexo para que o Congresso promulgue uma lei depois de vetada pelo Executivo. E o apoio difuso, aí entra nas questões culturais, né? A sociedade brasileira, isso está nos livros, recentemente José Álvaro Moisés lançou um livro, organizou um livro de uma pesquisa que ele levou a termo no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas lá da USP. 2010, foi lançado pela EDUSP, o nome do livro é Por que os brasileiros desconfiam da democracia, se não me engano. E tem artigos muito interessantes demonstrando que o brasileiro apoia difusamente a democracia. O que significa isso? Significa que quando a gente pergunta para o cidadão brasileiro, você é a favor da democracia? 20 anos atrás, ele diria, não, eu prefiro os militares no poder, ou eu prefiro um grupo de técnicos que governe no lugar dos políticos eleitos. Hoje ele vai te dizer, não, eu gosto da democracia. Mais de 50% das pessoas hoje gostam da democracia. 60% aproximadamente das pessoas hoje dizem, não, a democracia é legal, a democracia tem que ficar. Aí você começa a perguntar para essas pessoas o que elas acham das instituições políticas. Congresso, nos diversos âmbitos, ministérios, e você vai perguntando até as instituições de políticas públicas ou serviços sociais. As pessoas simplesmente não confiam nas instituições democráticas, elas não confiam no Congresso, elas não confiam nos políticos, elas não confiam nas pessoas. Então existe uma tensão entre esse apoio difuso à democracia, não, a democracia é uma coisa legal, e o apoio às instituições democráticas, que são as instituições que são as casas onde a democracia acontece, onde a gente pode, por assim dizer, segurar a democracia, né? Pegá-la como coisa. E uma cultura patrimonialista. Eu já falei do livro do Alberto para vocês, do Alberto Carlos Almeida. Carlos Alberto Almeida, é o contrário. Carlos Alberto Almeida. Do Alberto, e só demonstrando que essa cultura política brasileira que não foi percebida hoje. Esse próprio livro do Visconde do Uruguai, que eu citei para vocês anteriormente, o Ensaio do Direito Administrativo, ele já está falando, a gente tem um problema cultural aqui. As pessoas na localidade, lá no municípiozinho, elas não podem governar porque elas não sabem como governar. Então, é preciso que a gente centralize as decisões políticas e desconcentre as funções administrativas, mas essa desconcentração administrativa, ela só pode acontecer depois que a gente educar o povo para que ele consiga se governar. Senão a gente não vai chegar no self-govern nunca. A gente nunca vai chegar no autogoverno se a gente não promover essa educação de autogoverno para as pessoas na localidade. E aí a gente tem uma longa tradição de pensadores e atores políticos que seguem essa linha, né? O próprio Visconde do Uruguai, Oliveira Viana, Guerreiro Ramos. Ousei eu na minha tese dizer que até o Bresser Pereira, assim, tipo, pegando algumas coisas, enfim, são coisas diferentes, mas essa ideia de que o Estado educa as pessoas para a democracia, ela está presente na nossa história da gestão pública ao longo do tempo. A gente tem que implementar esses instrumentos como ferramenta de manutenção do que seja o Estado, porque afinal de contas quem governa é a parte. Então a gente pode chocar essas duas percepções de democracia. Mas tem um problema cultural, e aí retomo o meu argumento central, eu acho que a gente tem um problema na cultura política brasileira que é central, que é o problema dessa transferência de responsabilidade. Porque eu não achei, e eu estou aberto a encontrar esse artigo, fora as partes normativas,
algum estudo que me demonstre que de fato a coletividade esteja representada nesses lugares. E que não seja a mesma parte ocupando os lugares que o governo, a parte, abriu dentro da estrutura do Estado, que é o todo. Então, via de regra, os conselheiros são assessores dos deputados que fazem parte do movimento X, Y, e eles vão fazendo uma trama para legitimar as decisões da parte, e não para escutar. Então, eu não conheço, ainda hoje, nada que possa... Você me pergunta, você gosta da democracia liberal? Eu digo, olha, é o menos pior regime que a gente conheceu na história, porque eu não conheço nada que possa ser posto no lugar, e aí sim é retórico, e concordo, e nem a retórica da participação enquanto demiurgo da vontade do Estado, assim, da vontade da coletividade.